Bom dia, boa tarde ou boa noite, Dona Yolanda. Estamos começando agora a 14ª leitura da vida de Santa Faustina. Eu estou começando um trecho novo, um capítulo, né? E começa com uma data, 25 de abril de 1933. Permissões mensais. Ao passar perto da capela, entrar nela. Rezar nos momentos livres de obrigações. Aceitar, dar, emprestar coisas pequenas. Uma segunda merenda de manhã e uma à tarde. Algumas vezes ter licença de faltar no recreio. Igualmente, às vezes poderei não participar dos exercícios em comum. Às vezes poderei não participar das orações da noite ou da manhã. Às vezes ficar por algum tempo depois das 9, ocupando-me dos meus trabalhos ou fazer exercícios espirituais. Quando tiver um pouco de tempo, escrever ou anotar alguma coisa. Falar ao telefone, sair de casa. Quando estiver na cidade, entrar numa igreja. Visitar as irmãs doentes. Entrar na cela de outras irmãs em caso de necessidade. Algumas vezes beber água fora de hora. Pequenas mortificações. Rezar o terço da misericórdia divina com os braços abertos. No sábado, uma parte do rosário com os braços abertos. Algumas vezes fazer orações prostrada no chão. Nas quintas-feiras, fazer a hora santa. Nas sextas-feiras, alguma mortificação maior pelos pecadores agonizantes. Jesus, amigo do coração solitário. Vós sois o meu refúgio, vós a minha paz, o meu único socorro. Vós a serenidade nos momentos de lutas e no mar de dúvidas. Sois o raio brilhante que ilumina a estrada da minha vida. Vós sois tudo para minha alma solitária. Vós compreendeis a alma, embora ela se cale. Vós conheceis as nossas fraquezas, e como bom médico consolais e curais, poupando os sofrimentos, como bom conhecedor. Palavras do bispo pronunciadas nas cerimônias de votos perpétuos. Segura esta vela na mão como sinal de luz celeste e amor ardente. Entregando o anel, faço-te esposa de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que ele te conserve pura. Aceita este anel como sinal da aliança eterna que estás firmando com Cristo, esposo das virgens. Seja ele para ti o anel da fé, sinal do Espírito Santo, para que te chames esposa de Cristo e, se lhe servires fielmente, sejas coroada pelos séculos. Jesus, confio em vós, confio no oceano de vossa misericórdia. Vós sois minha mãe. Este ano de 1933 é para mim solene de maneira especial, visto que neste ano, do jubileu da Paixão do Senhor, eu fiz os votos perpétuos. Uni o meu sacrifício de maneira especial com o sacrifício de Jesus crucificado, para assim tornar-me mais agradável a Deus. Realizo todas as minhas tarefas com Jesus, por Jesus e em Jesus. Depois dos votos perpétuos, fiquei em Cracóvia ainda durante todo o mês de maio, pois não foi ainda decidido se devia ir para Rábca ou Vilnius. Quando uma vez me perguntou a Madre Geral, por que a irmã está aí tão sossegada e não parte para nenhum lugar? Respondi, eu quero cumprir somente a vontade de Deus. Tenho a certeza de que, para onde a Madre me mandar, isso há de ser para mim a pura vontade de Deus, sem que eu me intrometa. A Madre Geral respondeu-me a isso. Muito bem. No dia seguinte, ela me chamou e disse-me, já que a irmã deseja ter a pura vontade de Deus, então a irmã irá para Vilnius. Agradeci e fiquei à espera do dia em que devia partir. Contudo, uma espécie de alegria e temor ao mesmo tempo transpassou a minha alma. Sentia que Deus me preparava ali grandes graças, mas também grandes sofrimentos. Todavia, fiquei em Cracóvia até o dia 27 de maio. Dado que não tinha nenhuma tarefa permanente,
Apenas ia ajudar na horta e, como por coincidência eu trabalhava sozinha, tive a possibilidade de fazer durante esse mês inteiro os exercícios espirituais à maneira dos jesuítas. Embora participasse das recreações em comum, consegui fazer esse retiro, recebendo muita luz divina. Passaram-se 4 dias depois dos votos perpétuos. Eu procurava rezar a hora santa. Era a primeira quinta-feira do mês. Logo que entrei na capela, fui toda envolvida pela presença de Deus. Sentia claramente que o Senhor estava ao meu lado. E em seguida vi o Senhor, todo coberto de chagas, que me disse: "Olha a quem desposaste." Compreendi o significado dessas palavras e respondi: "Jesus, amo-vos mais, vendo-vos assim ferido e aniquilado, do que vos visse em majestade." Jesus perguntou: "Por quê?" Respondi: "A grande majestade atemoriza-me a mim pequenina, o nada que eu sou, mas as vossas chagas atraem-me ao vosso coração e falam-me do vosso grande amor por mim." Após esse diálogo, fez-se o silêncio. Eu fixava o meu olhar em suas santas chagas e sentia-me feliz sofrendo com ele. Sofrendo, não sofria, porque me sentia feliz conhecendo a profundidade do seu amor. E a hora passou para mim como se fosse 1 minuto. Não julgar nunca ninguém. Ser indulgente com os outros e severa para comigo mesma. Tudo referir a Deus e aos meus próprios olhos, sentir-me o que eu sou, a maior miséria e o nada. Nos sofrimentos, comportar-me com paciência e calma, sabendo que com o tempo tudo passará. Dos momentos que eu vivi durante os votos perpétuos, não convém falar. Estou nele e ele em mim. No momento em que o bispo me colocava o anel, Deus apoderou-se de todo o meu ser, e não sabendo expressar isso, deixo esse momento no silêncio. A partir dos votos perpétuos, a minha convivência com Deus tornou-se tão estreita como nunca antes tinha sido. Sinto que amo a Deus e sinto que Ele me ama. Uma vez que a minha alma experimentou o sabor de Deus, não saberia viver sem Ele. Para mim, é mais agradável 1 hora passada aos pés do altar, ainda que na maior aridez de espírito, do que 100 anos de prazeres no mundo. Prefiro ser uma pobre coitada, sem valor, num convento, a ser a rainha do mundo. Esconderei aos olhos dos homens tudo o que fizer de bom, para que só Deus seja a minha recompensa. Serei como uma pequena violeta escondida na grama, que não fere o pé humano que a pisa, mas exala perfume, esquecendo-se completamente de si e procura agradar a pessoa pela qual é pisada. Embora para a natureza humana isso seja muito difícil, a graça de Deus vem em auxílio. Agradeço-vos, Jesus, por essa grande graça de me terdes dado a conhecer todo o abismo da minha miséria. Sei que sou o abismo do nada, e se não me sustentasse vossa santa graça, imediatamente me transformaria no nada. E, portanto, a cada pulsar do coração vos agradeço, ó meu Deus, pela vossa grande misericórdia para comigo. Amanhã devo partir para Vilnius. Hoje fui me confessar com Frei András, com esse sacerdote tão cheio do Espírito Divino e que me abriu as asas para que eu pudesse voar às maiores alturas. Tranquilizou-me em tudo e mandou acreditar na providência de Deus. Confia e vá corajosamente. Depois dessa confissão, recebi uma extraordinária força divina. O Frei insistiu que eu fosse fiel à graça de Deus e disse: "Se continuar a guardar essa simplicidade e obediência, nada de mal te acontecerá. Confie em Deus, estás no bom caminho e estás em boas mãos, nas mãos de Deus." À noite, demorei-me um pouco mais na capela. Conversei com o Senhor sobre uma determinada alma. Animada pela sua bondade, eu disse: "Jesus, vós me destes esse sacerdote que compreendia as minhas inspirações, e agora estáis tirando-o de mim novamente. O que eu vou fazer lá nessa Vilnius? Não conheço ninguém.
Até a fala daquela gente me é estranha. E o Senhor me disse: Não tenhas medo, não te deixarei sozinha. A minha alma mergulhou numa oração de ação de graças por tudo que o Senhor me concedeu por intermédio de Frei András. De repente, lembrei-me daquela visão em que tinha visto esse sacerdote entre o confessionário e o altar, confiando que em algum dia o conheceria, e recordei-me vivamente das minhas palavras que tinha ouvido. Ele te ajudará a cumprir a minha vontade na terra. Hoje, dia 27 de maio de 1933, estou partindo para Vilnius. Quando saí de casa, olhei para todo o jardim e edifício, e quando olhei para o noviciato, de repente meus olhos encheram-se de lágrimas. Lembrei-me de todos os benefícios e graças que o Senhor me havia concedido. Então, de repente, vi o Senhor junto a um canteiro. Ele me disse: Não chores, eu estou sempre contigo. A presença de Deus que me envolveu quando Nosso Senhor falava durou todo o tempo da viagem. Eu tinha permissão para visitar Kzestochowa. Mãe, eu acho que é isso, Kzestochowa. Vi a Mãe de Deus pela primeira vez quando de madrugada, pelas 5 horas, fui assistir à exposição da imagem. Rezei sem cessar até às 11 horas e parecia-me que havia acabado de chegar. A Madre Superiora de lá mandou uma irmã me chamar para o café. Ela se preocupava que eu me atrasasse para o trem. Muitas coisas me disse a Mãe de Deus. Confiei-lhe meus votos perpétuos. Sentia que sou sua filha e ela minha mãe. Nada me recusou do que lhe pedi. Hoje já me encontro em Vilnius. Pequenas casinhas espalhadas constituem o convento. Parece-me um pouco estranho em comparação com os prédios de Josefneck. Há apenas 18 irmãs. Uma pequena casa, mas uma grande vila comunitária. Todas as irmãs receberam-me calorosamente, o que constituiu, para mim, um grande estímulo para que eu pudesse suportar as dificuldades que me esperavam. A irmã Justina até tinha lavado o assoalho por causa da minha vinda. Quando entrei para a bênção, Jesus concedeu-me luzes sobre como conviver com certas pessoas. Uni-me com todas as minhas forças ao Docíssimo Coração de Jesus, sabendo quanto estarei sujeita a distrações exteriores, em razão da obrigação que aqui devo cumprir nos trabalhos da horta, e por esse motivo devo relacionar-me com leigos. Veio a semana da confissão, e para minha alegria vi aquele sacerdote que já conhecia antes de vir a Vilnius. Conhecia-o da visão. Então ouvi na alma estas palavras: Eis o meu servo fiel, ele te ajudará a cumprir a minha vontade aqui na terra. No entanto, não me dei a conhecer logo a ele, como o Senhor desejava, e por algum tempo lutei com a graça. Em cada confissão, a graça de Deus invadia-me de maneira estranha. Todavia, eu não desvendava minha alma diante dele, e até pretendia não me confessar com esse sacerdote. Depois dessa decisão, uma terrível ansiedade se apoderou de minha alma. Deus me censurava fortemente. Quando abri toda a minha alma a esse sacerdote, Jesus derramou na minha alma todo um mar de graças. Agora compreendo que a fidelidade é uma graça particular e como ela atrai toda a série de outras. Ó meu Jesus, mantende-me perto de vós. Olhai como sou fraca. Eu sozinha não sou capaz de dar um passo adiante. Portanto, vós, Jesus, deveis estar continuamente comigo, como uma mãe perto do filho fraco, e ainda mais. Começaram os dias de trabalho, lutas e sofrimentos. Tudo segue seu ritmo da vida religiosa. Se é sempre noviça, se deve aprender e conhecer muitas coisas, porque, embora a regra seja a mesma, cada casa tem seus costumes, e assim cada mudança constitui um pequeno noviciato. Nossa, tem uma anotação aqui, mãe? Eu acho que tem alguma... sim, é 5 de agosto de 1933, Festa da Mãe da Misericórdia. Hoje recebi uma grande e inconcebível graça, puramente interior,
pela qual sou grata a Deus nesta vida e na eternidade. Jesus me disse que o que mais lhe agrada é quando medito sobre sua dolorosa paixão, e que por essa meditação muita luz desce sobre a minha alma. Quem quiser aprender a verdadeira humildade, que medite sobre a paixão de Cristo. Quando reflito sobre a paixão de Cristo, consigo compreender claramente muitas coisas que antes não podia compreender. Quero ser semelhante a vós, Jesus, a vós crucificado, martirizado, humilhado. Jesus, imprimi na minha alma e no meu coração a vossa própria humildade. Amo-vos, Jesus, até a loucura. A vós despojado, tal como vos apresenta o profeta, como se não pudesse distinguir em vós a forma humana devido aos grandes sofrimentos. É nesse estado que vos amo, Jesus, até a loucura. Ó Deus eterno e incomensurável, o que fez de vós o amor? Quinta-feira, procurei rezar a hora santa, mas comecei-a com grande dificuldade. Uma espécie de saudade começou a lacerar o meu coração. A minha mente ficou de tal forma obscurecida que não podia compreender as mais simples fórmulas de oração. Eu assim passei 1 hora de oração ou antes de luta. Decidi rezar mais 1 hora, mas os sofrimentos interiores intensificaram-se. Uma grande aridez e desânimo. Decidi então rezar uma 3ª hora. Durante essa 3ª hora de oração, que decidi passar de joelhos, sem nenhum apoio, o meu corpo começou a exigir descanso. Mas em nada folguei. Abri os braços em cruz, e embora não pronunciasse palavras, por um ato de vontade eu perseverava. Em seguida, tirei o anel do dedo e pedi que Jesus olhasse para esse anel, que é o sinal da nossa eterna união, e ofereci a Nosso Senhor aqueles sentimentos que tive no dia dos votos perpétuos. Instantes após, senti que uma onda de amor começava a envolver o meu coração. Depois deu-se um repentino recolhimento do espírito. Os sentidos se acalmaram, a presença de Deus invadiu minha alma. Sabia que apenas existe Jesus e eu. Vi-o da mesma forma que tinha visto no primeiro momento após os votos perpétuos, quando também estava rezando uma hora santa. Jesus surgiu de repente diante de mim, despido de suas vestes, coberto de chagas por todo o corpo, os olhos cheios de sangue e lágrimas, o rosto todo desfigurado, coberto de escarros. Então o Senhor me disse: a esposa deve ser semelhante ao seu esposo. Compreendi a fundo essas palavras. Aqui não há lugar para qualquer tipo de dúvidas. A minha semelhança com Jesus deve ser pelo sofrimento e pela humildade. Olha o que fez de mim o amor pelas almas humanas. Minha filha, no teu coração encontro tudo o que me nega um tão grande número de almas. O teu coração é o meu repouso. Muitas vezes guardo grandes graças para o final da oração. Em determinado momento, quando fiz uma novena ao Espírito Santo na intenção do confessor, o Senhor me respondeu: permiti que o conhecesses antes que as superioras te enviassem para cá, da maneira como procederes com o confessor. Assim, melhor, mãe, não está correta a sequência minha aqui, vou começar de novo. Permiti que o conhecestes antes que as superioras te enviassem para cá, da maneira como procederes com o confessor. Nossa, mãe, ainda não estou. Ela pôs uma vírgula aqui, para mim tem que ser um ponto. Então vou começar pela 3ª vez. Permiti que o conhecesses antes que as superioras te enviassem para cá. Da maneira como procederes com o confessor, assim eu procederei contigo. Se te ocultares diante dele, ainda que com a menor graça minha, também eu me ocultarei diante de ti, e ficarás sozinha. Procedi de acordo com o desejo de Deus, e uma profunda paz reinou na minha alma. Agora compreendo como Deus defende os confessores e como toma o seu partido. Conselho da parte do Dr. Sopóckico. Sem humildade, não podemos agradar a Deus. Exercite-se no 3º grau da humildade, isto é, não só não tente se explicar e justificar quando a acusarem de alguma coisa,
como alegre-se com a humilhação. Se essas coisas que estás dizendo procedem verdadeiramente de Deus, prepare a tua alma para grandes sofrimentos. Terás que enfrentar a incompreensão, a perseguição. Olharão para ti como que para uma histérica, excêntrica, mas Deus não poupará a sua graça. As verdadeiras obras divinas sempre encontram dificuldades e caracterizam-se pelo sofrimento. Se Deus quer alguma coisa, mais cedo ou mais tarde a realizará. Tu, no entanto, arma-te de grande paciência. Quando o padre Dr. Sopóquico partiu para a Terra Santa, a comunidade confessava-se nesse período com o padre Dabrowski S.J. Numa confissão, ele me perguntou se eu estava consciente da vida mais elevada que existia na minha alma e que existia num grande grau de intensidade. Respondi que estava consciente disso e sabia o que estava acontecendo no meu íntimo. Disse-me então: a irmã não pode destruir isso na sua alma, nem mudar por sua conta. Não é em todas as almas que se manifesta essa grande felicidade de uma vida mais elevada, e na irmã ela é visível, porque existe em grau muito elevado. Que a irmã tome cuidado para não desperdiçar essas grandes graças divinas. Uma grande, aí, mãe, entre parênteses, pensamento interrompido. Ela não concluiu o pensamento dela nesse momento. Contudo, esse mesmo padre anteriormente tinha me exposto a muitas provas, e quando lhe contei que Deus estava exigindo de mim essas coisas, riu de mim e mandou que eu fosse confessar-me às 8 da noite. E quando eu fui às 8, o irmão já estava fechando a igreja. Pedi-lhe que fosse avisar ao padre que eu tinha vindo, pois o padre tinha mandado que eu viesse a essa hora. O bom irmão foi e comunicou ao padre, que entretanto me mandou dizer que os padres não ouvem confissões nessa hora. Voltei sem nada para casa e já não me confessei mais com ele, mas fiz por ele uma hora inteira de adoração e certas mortificações para pedir para ele a luz divina de discernimento. E assim, quando o padre Dr. Sopóquico partiu e ele o substituiu, fui obrigado a ir confessar-me com ele. E o que antes não queria reconhecer, agora está me obrigando a uma grande fidelidade a essas inspirações interiores. Deus às vezes permite tais coisas, que em tudo seja louvado. No entanto, precisa-se de grandes graças para não se abalar. Uma nova data, retiro anual, no dia 10 de janeiro de 1934. Meu Jesus, novamente está se aproximando o momento em que ficarei a sós convosco. Jesus, peço-vos de todo o coração, dai-me a conhecer o que não vos agrada em mim, e ao mesmo tempo dai-me a conhecer o que devo fazer para me tornar mais agradável a vós. Não me negueis essa graça e ficai comigo. Eu sei que sem vós, Senhor, pouco adiantarão os meus esforços. Oh, como me alegro com a vossa grandeza, Senhor. Quanto mais vos conheço, tanto mais vos quero e desejo. Jesus concedeu-me que me conhecesse a mim mesma. Nessa luz divina vejo o meu defeito principal, isto é, o orgulho que se manifesta no fechamento em mim mesma, a falta de simplicidade no relacionamento com a Madre Superiora. A segunda luz foi sobre o falar. Algumas vezes falo demais. Gasto tempo demais para resolver um assunto que poderia ser resolvido em 2 ou 3 palavras. Mas Jesus deseja que eu utilize esse tempo para fazer orações com indulgências pelas almas que sofrem no purgatório. E ele me garantiu que cada palavra será pesada no dia do juízo. A terceira luz diz respeito às nossas regras. Evito pouco as ocasiões que levam à transgressão das regras, especialmente a do silêncio. Procederei como se a regra tivesse sido escrita apenas para mim. Não é dever meu ver como os outros se comportam, mas que eu proceda como Deus deseja. Propósito: contar logo às superioras qualquer coisa que Jesus exija de mim na vida externa. Na convivência com a superiora, procurar ser franca e sincera como uma criança.
Jesus ama as almas ocultas. A flor escondida é sempre a mais perfumada. Criar em mim mesma um refúgio para o coração de Jesus. Nos momentos difíceis e dolorosos, entoo para vós, ó Criador, um hino de confiança, porque o abismo da minha confiança em vós e em vossa misericórdia é sem medida. A partir do momento em que cheguei a amar o sofrimento, ele deixou de ser padecimento para mim. O sofrimento é o alimento constante da minha alma. Não vou conversar com determinada pessoa porque sei que isso não agrada a Jesus e ela não tira disso nenhum proveito. Aos pés do Senhor, Jesus oculto, amor eterno, vida nossa, divina loucura, porque vos esquecestes de vós e vedes apenas a nós. Antes de criardes o céu e a terra, já nos carregastes no vosso coração. Ó amor, ó profundeza da vossa humilhação, ó mistério da felicidade, por que é que tão poucos vos conhecem? Por que não encontrais reciprocidade? Ó amor divino, por que ocultais a vossa beleza? Ó inconcebível e infinito, quanto melhor vos conheço, tanto menos vos compreendo, mas porque não vos posso compreender, mais compreendo a vossa grandeza. Não tenho inveja do fervor dos serafins, porque tenho depositado no meu coração um dom maior. É certo que eles os contemplam em êxtase, mas o vosso sangue se une com o meu. O amor é o céu que nos foi dado já aqui na terra. Ó, por que vos ocultais na fé? O amor rasga o véu. Não estáis oculto aos olhos da minha alma, porque vós mesmo me atraístes ao seio deste amor misterioso, para todo o sempre. Honra e glória vos sejam dadas, Trindade indivisível, Deus único por todos os séculos. Deus me fez conhecer em que consiste o verdadeiro amor e concedeu-me a luz de como esse amor lhe deve ser mostrado na prática. O verdadeiro amor a Deus depende do cumprimento da sua vontade. Para demonstrar amor a Deus na ação, é preciso que todos os nossos atos, mesmo os menores, decorram do amor para com Deus. E o Senhor me disse: minha filha, é no sofrimento que mais me agradas, nos teus sofrimentos físicos ou morais. Minha filha, não procures a compaixão das criaturas. Quero que o aroma dos teus sofrimentos seja puro, sem qualquer mistura. Quero que te desprendas não só das criaturas, mas também de ti mesma. Minha filha, desejo deleitar-me com o amor do teu coração, com o amor puro, virginal, imaculado e em nada obscurecido. Minha filha, quanto mais amares o sofrimento, tanto mais puro será o teu amor para comigo. Jesus me ordena que essa festa da misericórdia divina seja celebrada no primeiro domingo depois da Páscoa. Em recolhimento interior e mortificação exterior, por 3 horas, usei o cinto, rezando sem cessar pelos pecadores e pedindo misericórdia para o mundo inteiro. E Jesus me disse: o meu olhar repousa hoje com satisfação sobre esta casa. Pressinto bem que a minha missão não termina com a minha morte, mas começará com ela. Ó almas incrédulas, eu vos descortinei o véu dos céus para vos convencer da bondade de Deus, para que não machuqueis mais com a dúvida o docíssimo coração de Jesus. Deus é amor e misericórdia. Em determinado momento o Senhor me disse: o meu coração foi movido de grande misericórdia para contigo, minha filha caríssima, quando te vi retalhada em farrapos pela grande dor que sofrias chorando os teus pecados. Eis que reconheço o teu amor tão puro e sincero, e te dou a primazia entre as virgens. Tu és a honra e a glória da minha paixão. Vejo cada humilhação da tua alma e nada me passa despercebido. Exalto os humildes até o meu trono, porque assim o quero. Ó Deus único na Santíssima Trindade, quero amar-vos como nenhuma alma vos amou. Embora eu seja por demais miserável e pequena,
Lancei bem a fundo a âncora da minha confiança no abismo da vossa misericórdia, meu Deus e meu Criador. Apesar da minha grande miséria, de nada tenho medo, mas tenho esperança de eternamente cantar por vós o hino de louvor. Que nenhuma alma duvide, ainda que seja a mais miserável. Cada uma pode atingir uma grande santidade enquanto viver, porque grande é a força da graça de Deus. De nós depende somente não nos opormos à ação divina. Ó Jesus, se eu pudesse tornar-me uma névoa diante de vós, a fim de cobrir a terra para que vosso olhar não visse os terríveis delitos. Jesus, quando olho para o mundo e a sua indiferença para convosco, lágrimas caem-me dos olhos sem cessar. Mas quando olho para uma alma religiosa tíbia, então o meu coração sangra. Em determinado momento, quando vim à cela, eu estava tão cansada que no primeiro tive que descansar um momento antes de tirar a roupa. E quando que primeiro, não no primeiro. Então, ela estava tão cansada que primeiro ela teve que descansar um momento antes de tirar a roupa. E seguindo a leitura. E quando já estava despida, uma das irmãs pediu-me que lhe trouxesse água quente. Apesar do cansaço, vesti-me bem depressa e levei a água que ela desejava, embora da cozinha até a cela fosse um bom trecho, cheio de lama, que me chegava até os tornozelos. Lugarzinho bem legal, né, mãe? Quando regressei à minha cela, vi um cibório com o Santíssimo Sacramento e ouvi esta voz: pega este cibório e leva-o ao sacrário. A princípio hesitei, mas depois me aproximei e quando toquei o cibório, ouvi essas palavras: com o mesmo amor com que te aproximas de mim, aproxima-te de cada uma das irmãs, e tudo o que lhes fizeres, fazes a mim. Um momento depois vi que estava sozinha. Em determinado momento, quando era feita uma adoração pela nossa pátria, a dor apertou-me a alma e comecei a rezar da seguinte maneira: Jesus misericordiosíssimo, peço-vos pela intercessão dos vossos santos, e especialmente pela intercessão de vossa mãe diletíssima, que vos educou na infância, suplico-vos, abençoai a minha pátria. Jesus, não olheis para os nossos pecados, mas olhais para as lágrimas das criancinhas, para a fome e o frio que sofrem. Jesus, por esses inocentes, concedei-me a graça que vos peço para a minha pátria. Nesse momento vi Nosso Senhor, que tinha os olhos rasos de lágrima, enquanto me dizia: estás vendo, minha filha, quanta pena sinto delas. Fica sabendo que elas sustentam o mundo. Meu Jesus, quando observo a vida das almas, percebo que muitas vos servem com certa desconfiança. E em certos momentos, especialmente quando há possibilidade de demonstrar amor a Deus, vejo que justamente então essas almas fogem do campo de batalha. E em determinado momento, Jesus